quando eu comecei a fazer telemedicina, uma das coisas que me chamou a atenção, que eu já consegui realizar, foi estar auxiliando colegas clínicos gerais, né, com discussão de casos, fazer interconsulta de pediatria em locais longínquos, né, locais de ilhas, cidades com difícil acesso. A gente sabe que as estradas, em geral, no Brasil não são tão boas, na região norte, pior ainda, né? Vide a Transamazônica. Então, isso permitiu com que a gente conseguisse estender o atendimento de pediatria e conseguisse auxiliar os colegas também. Então, para mim, está sendo muito legal. Mas Sim. Quando vai iniciar na telemedicina, muita gente tem alguns medos, insegurança para começar a fazer telemedicina. E na pediatria, até vou comentar depois, mas é uma das especialidades que os colegas veem com muita insegurança, né, quando fala de telemedicina. Sim. Para você, como é que foi isso, Liliane? E ainda tenho colegas que dizem, não sei como é que tu consegues fazer telemedicina. Uhum. Eu acho que é assim, como a gente já vem conversando assim no início da pandemia, a gente teve que se adaptar a muita coisa, né, pessoal? A gente teve que se adaptar, quem trabalhava teve que se adaptar, teve que criar estratégias e alternativas para que funcionasse a nossa assistência. Então, foi engraçado que na época eu trabalhava no Hospital Geral, né? Eu era militar, há pouco tempo eu não sou mais, mas assim, nesse período a gente criou lá estratégias das quais a gente desse assistência para o paciente sem ele precisar se deslocar. Né? Então, querendo ou não, a gente se adapta à telemedicina. Então, eu estava muito acostumada a fazer consulta presencial, sempre fiz. E no início eu te confesso que eu fiquei ansiosa, eu fiquei preocupada, eu me senti insegura, tá? Mas eu acho que uma anamnese bem feita, tá? A gente não vai conseguir fazer o exame físico completo como você faz quando o paciente está com você. Mas aquela inspeção básica, né, aquela avaliação inicial, você vê como é que o paciente está falando, você vê a postura dele, você vê a interação com ele, você já consegue ver a cor, né? Às vezes o paciente tem um oxímetro, né, tem um termômetro, às vezes ele quer te mostrar uma lesão que você consegue bater foto, você consegue, não vai ser igual presencial, mas a gente vai conseguir, de alguma forma, estar auxiliando esse paciente. Por exemplo, eu tenho pacientes que estão no início ali, são recém-nascidos e que estão com problema de peso, né, de ganho de peso, e aí muitas das vezes os pais, com um aumento de ansiedade, acabam comprando uma balança para casa. Então, esse é um paciente que eu consigo, se a mãe tiver dificuldade de deslocamento, eu consigo acompanhar ele por telemedicina. O outro que eu tenho feito com mais frequência é o paciente de consulta de rotina, tá? Não tem tanta queixa, consulta de rotina, e solicita exame de rotina e eu reavalio. Então, esse paciente, se ele preferir, eu reavalio por telemedicina, a gente conversa por telemedicina, a família me manda os exames, eu avalio e discuto com eles. Um outro perfil também de paciente que eu tenho feito também por telemedicina é o paciente de reavaliação, né? Eu não preciso, se eu não precisar pesar e medir, ou se ele tiver, por exemplo, for controle de peso, ele tiver uma balança lá, e for uma balança confiável, óbvio, com todas as orientações, né, gente? A gente consegue fazer com que ele não se desloque. Então, é cômodo para mim, porque eu posso fazer isso no meu domicílio, é cômodo para ele, porque ele não se desloca. Apesar da gente estar no norte, a gente mora numa capital, eu moro numa capital que o trânsito é horroroso. Às vezes eu me sinto pior do que em São Paulo, porque São Paulo a gente dirige e fica parado, infelizmente é isso. A gente dirige, fica parado e tem via alternativa que a gente não tem, a gente só tem uma saída da cidade e a gente está com problema de tráfego lá. Então, o que for para beneficiar o paciente e a gente, é claro, ter comodidade para esse paciente que ele não precisa se deslocar, eu acho que é um ganho bilateral, né? Um ganho de duas vias, para a gente e para ele. Hoje aconteceu de uma mãe entrou em contato, né, no serviço de telemedicina que eu atendo, e ela falou, olha, eu estou entrando em contato porque eu levei meu filho no PS, foi diagnosticado com uma pneumonia leve, eles falaram que podia tratar em casa, estou dando antibiótico, ele está bem, né? E o médico falou, né, que depois de uns 5 dias de antibiótico, né, se eu quisesse levar ele no pronto-socorro para reavaliar, né, que levasse. Aí ela falou, mas ele tá super bem, já tá subindo pelas paredes, tá comendo, tá brincando, tá super bem, aceitando alimento, sabe, na anamnese, né, e eu vi a criança em vídeo, vi que ela tava ótima mesmo. Ela falou que ele não tinha mais febre, não tinha dispneia. Eu até falei para ela, realmente, né, tu ia levar ele no pronto-socorro, ela falou, será que eu preciso mesmo ir, né? Eu falei, olha, você não, tá né? bem, né? Não, né? Vai lá e vai pegar o
bicho, né? Eu até falei para ela, Né? olha, realmente, eu acho que o colega pediu para voltar, numa questão mais assim, de te dar Segurança. uma segurança e tudo, Segurança. né? É, Mas você tá bem, eu vi ele aqui em vídeo, você falou que ele tá bem, não tem sinais. Aí eu vi a criança, tava brincando sim. na rua, né? Aí eu falei, olha, observa, claro, se vê que voltou a febre, alguma coisa, volta lá, mas termina o tratamento, né? Tinham passado antibiótico por 10 dias, né? Termina o tratamento e vê como é que ele está evoluindo, qualquer coisa entra aqui. Mas realmente eu pensei nisso, falei, pô, vai levar a criança num PS, vai ficar 3 horas, às vezes, numa espera lá, 2, 3 horas. E as outras PS doenças que pediátrico, estão né? lá? Que um tá com enterovírus, o outro tá com vírus de viária superior, É, e aí eles se misturam e brincam, né? pois é, então eu acho melhor ficar em casa do que lá, né? Depois sair pegar uma outra coisa pior aí, né? Num pronto-socorro, Isso. né? E Então, tem uma coisa realmente, eu que eu me acho que lembrei ajuda, né? A telemedicina nesse ponto também, né? muito, Dá essas muito, gente, exposições, ajuda né? muito. E tem uma outra coisa também que eu me lembrei, né? Às vezes é isso que o Asdrubal falou. O paciente só quer uma orientação, né? Ele só quer se sentir seguro com aquela orientação. Sim. E isso não precisa estar se deslocando para o pronto-socorro, expondo a criança, expondo ele. A gente sabe que as famílias mudaram nessa conformidade, então, geralmente onde tem criança tem um idoso, aí você se desloca para o pronto-socorro, a criança tem contato com outros vírus e bactérias ali, às vezes leva para casa e contamina um outro componente da família. Exato. Né? Ou, por exemplo, é um paciente que faz uso de medicação de uso crônico, ele está estável, ele está super bem, e ele só precisa renovar essa receita. Então, hoje, a gente já consegue fazer isso pela telemedicina. Precisa que o paciente se desloque, né, para o hospital para simplesmente pegar uma receita, né, de renovação. Então, acho que isso veio para beneficiar muito a gente. E também o paciente, né, o dinamismo do paciente, do cuidador, seja de uma criança crônica ou do idoso crônico. Eu acho que isso aí foi muito bom. Assim. Graças a Deus que a gente evoluiu, né?